Conservem o que vocês têm até que eu venha. Hoje é a nossa quarta ministração sobre essa série de pregações sobre escatologia. Só para você se situar um pouco, na primeira pregação falamos sobre a igreja de Éfeso e o tema foi volte ao primeiro amor. A segunda mensagem, igreja de Esmirna, falamos seja fiel até a morte. A terceira mensagem para a terceira igreja de Pérgamo, não deixe o trono de Satanás te dominar. E hoje, a nossa quarta ministração sobre a igreja de Tiatira, conservem o que vocês têm até que eu venha. O trecho da palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Assim diz a Bíblia: ao anjo da igreja de Tiatira escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, mas ela que não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade. Eis que ela não quer, entretanto, se arrepender. Farei com que ela fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservam o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei ainda autoridade para exercer o domínio. Lhe darei a estrela da manhã, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse primeiro texto, a gente lendo, se a gente não entender o contexto, parece algumas coisas meio soltas e difíceis de entender. Matarei os seus filhos, dê tempo àquela mulher, Jezabel, para se arrepender, e ela não se arrependeu. Então a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo. Essa cidade de Tiatira também é uma cidade que hoje fica na região da Turquia. Ela ficava ali a 64 quilômetros de Pérgamo, aquela cidade da igreja passada que nós falamos. E essa cidade ela era conhecida por ter muitas guildas comerciais que eram como se fossem cooperativas. E nessas cooperativas tinha algo muito especial que acontecia ali. Para você fazer parte daquela cooperativa, você tinha também que fazer parte do manejo religioso que aquela cooperativa fazia. Explico melhor. Aquele, por exemplo, grupo de artesãos que se reuniam e se formavam uma cooperativa. Eles adoravam um determinado Deus e iam até aquele templo para realizar os seus sacrifícios ali, para se prostituir com aqueles sacerdotes e sacerdotisas cultuais daquele templo, oferecer ali as coisas para aquele Deus, comer aquelas comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, ser cristão naquela cidade não era fácil, porque se você precisava trabalhar, você precisava fazer parte de uma daquelas cooperativas ou guildas e, consequentemente, você talvez precisaria também ir adorar aquele Deus naquele determinado templo. Então era uma decisão muito séria que os cristãos naquela época tinham que tomar. Se eles fossem trabalhar com aquelas cooperativas, eles teriam que ir até aqueles templos também. Pois bem, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Essa igreja provavelmente se iniciou na casa de Lídia, aquela vendedora de púrpura, que lá em Atos capítulo 16, Paulo fala sobre a conversão dessa mulher. Ela convida aqueles homens então para iniciarem um pequeno grupo, uma célula em sua casa, e se torna então a igreja de Tiatira. Essa história dessa igreja, essa carta que Jesus manda para essa igreja, representa também a história da igreja dos anos de 600 a 1517. Em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Jesus ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Toda vez que a gente vê o fogo na Bíblia, isso representa o juízo, representa aquela maneira como Jesus prova tudo. Ou seja, quando ele diz que ele tem chama de fogo, ele está dizendo que ele é onisciente, que ele sabe de tudo e que nada, absolutamente nada, está escondido aos seus olhos, e que somente ele pode julgar as obras e sondar as mentes e os corações, como diz a palavra. No versículo 19, Jesus diz: eu conheço. Mais uma vez, nas outras cartas, Jesus também citou essa palavra, eu conheço. Ou seja, tudo que aquela igreja
fazia, Jesus sabia. E ele cita, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E ele cita algo muito especial, e as suas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Trazendo isso para nós, quando a gente começa a servir ao Senhor, realmente a gente vai descobrindo que cada vez tem mais coisas para a gente fazer no reino de Deus. Quem está de fora acha que não tem lugar para ele trabalhar ou que tem pouca coisa para fazer, mas quem está mergulhado no serviço do reino de Deus sempre vai descobrir que há muitas coisas para serem feitas, e digo mais, é como se o trabalho fosse infinito, de tantas coisas que nós podemos fazer para abençoar vidas e para fazer com que o reino de Deus cresça. Jesus então começa a dizer que conhecia todas aquelas obras que a igreja de Tiatira fazia. Entretanto, Jesus ele diz o seguinte: mas contra você eu tenho uma queixa para fazer, algo que você precisa consertar. E ele começa a citar o seguinte: vocês toleram, vocês deixam que esta mulher ensine, vocês deixam que ela seduz, ela leva aquelas pessoas a praticar as coisas erradas, e vocês estão vendo tudo isso e não estão fazendo nada. Isso me recorda do Salmo 1, quando diz ali aquela progressão da pessoa que primeiro ela ouve ali o conselho dos ímpios, daqui a pouco ela se detém no caminho dos pecadores, daqui a pouco ela se assenta na roda dos escarnecedores. Pois bem, aqui em Apocalipse Jesus está mostrando que aquela igreja começou a fazer a mesma coisa. Eles toleraram aquela mulher, depois deixaram ela ensinar, daqui a pouco ela estava seduzindo e daqui a pouco ela estava levando as pessoas a cometerem as coisas erradas. Uma das coisas que aquela mulher que a Bíblia chamou de Jezabel, fazendo alusão àquela Jezabel do passado, daqui a pouco a gente fala sobre ela, era o fato de ela dizer para aquelas pessoas que não tinha problema nenhum, por exemplo, em fazer parte daquelas guildas que eu falei lá no início, ou seja, e já que você precisava trabalhar, então você não seria errado que você fosse até aquele templo e comesse a carne sacrificada aos ídolos, ou seja, fizesse o que todo mundo faz. E aplicando e trazendo isso para a gente, isso quer dizer o seguinte: hoje também há muitas pessoas que dizem, faça o que quiser, não tem problema, Deus te compreende. Se você precisar falar uma mentirinha, se você precisar fazer alguma coisinha errada, Deus sabe que você precisa e Ele vai te perdoar. E assim muitas pessoas vão vivendo dessa forma, tolerando o pecado, deixando que o pecado seduza a nossa vida. Essa mulher Jezabel, citada lá no Antigo Testamento, ela era a esposa de Acabe, e a história dela é um pouco longa, a gente não vai entrar aqui no mérito da história como um todo, mas era uma mulher que conseguiu dominar o seu marido, e ela, comandando agora a nação de Israel, ela trouxe a adoração a Baal e a Será. Deus teve que levantar um profeta corajoso, Elias, para extirpar naquela geração a adoração aos outros deuses. Aquela mulher era manipuladora, e hoje, infelizmente, existem também muitas pessoas que querem manipular a igreja de Jesus para que façam coisas erradas. É por isso que os nossos olhos e o nosso coração tem que estar focado constantemente na palavra de Deus, porque novos moveres, ditos moveres, novas revelações, novas doutrinas jamais pararão de aparecer, e muitos são aqueles que vão atrás da novidade e se esquecem da palavra de Deus e por ela são seduzidos, assim como aquela mulher que se declarava profetisa e seduzia muitas pessoas para fazer o que é errado. No versículo 21, Jesus disse: dei-lhe tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Jesus continua dando tempo para arrependimento. Nós vivemos hoje na era do arrependimento, na era da graça, na plenitude dos gentios, ou seja, um período que tem demorado aí, se estendido por 2000 anos, onde Deus tem dado oportunidade para que as pessoas se arrependam, mas esse período pode acabar a qualquer momento com o arrebatamento da igreja, e assim que a igreja for arrebatada, assim nós cremos, inicia essa tribulação, e esse período de graça que nós vivemos hoje vai ser um período muito diferente, porque durante a tribulação nós cremos, as pessoas serão salvas, mas não teremos mais o Espírito Santo para convencer, não teremos igrejas com portas abertas, será uma perseguição severa, e aqueles que se declararem servos de Cristo estarão dispostos a qualquer momento perderem literalmente a sua vida. Se porventura você está me ouvindo, não esqueça, você tem tempo ainda de se arrepender. Deus tem dado oportunidade para que você relembre de onde você caiu, como ele disse lá para a primeira igreja, e volte à prática das primeiras obras. Versículo 22 e 23, Jesus disse que dará a cada um segundo as suas obras. Jesus é o único juiz perfeito que sonda mentes e corações. Só Ele pode nos julgar. No versículo 24 e 25, Jesus disse que havia aqueles que permaneciam fiéis e que não colocariam outra carga sobre eles, simplesmente que eles guardassem aquilo que eles já tinham. Lembre-se, o que Jesus falou que eles já tinham: amor, fé, serviço, perseverança e evolução no servir a Deus. O que Deus te deu, não perca.
Conserve, guarde, não deixe as coisas do mundo levar você a fazer o que é errado, não deixe as coisas do mundo apagar e esfriar a sua fé. E para o vencedor, para aquele que conseguir conservar o que tem, para aquele que conseguir viver uma vida de santidade, o Senhor Jesus dá uma promessa, Ele dará autoridade para reinar com Ele durante o milênio e na eternidade. Se você ainda nunca ouviu falar sobre esse assunto, nunca estudou sobre o reino milenar de Jesus, estude. Teremos aqui em poucos dias uma pregação novamente sobre o reino milenar, onde a palavra de Deus diz que nós, com o corpo glorificado, não mais agora sujeitos ao pecado, seremos ministros, servos de Deus e reinaremos junto com Ele. Tudo isso para nos relembrar que tudo nesse mundo conspira para nos fazer descer da cruz, não andarmos mais com Jesus, mas conserve o que você tem. Tudo que Ele já fez na sua vida, guarde, permaneça firme e ao vencedor Ele dará autoridade para reinar juntamente com Ele. Deus abençoe!